Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à 21ª semana de atividade de ciências e nós vamos começar falando do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser considerado um dos mais importantes do nosso organismo, pois ele coordena e regula todas as atividades do nosso corpo. Ele é responsável por capturar os estímulos do ambiente, interpretar esses estímulos e elaborar respostas, que podem ser voluntárias, como por exemplo, o ato de você movimentar as suas pernas para se locomover, ou involuntárias, como por exemplo, as batidas do seu coração. Além disso, ele é formado pelo tecido nervoso e pelos órgãos encéfalo, que é formado pelo cérebro e cerebelo, pela medula espinhal, por nervos, gânglios e também por terminações nervosas. Células do sistema nervoso. Os neurônios são as principais células do sistema nervoso e nós já falamos sobre eles quando nós estudamos o tecido nervoso. A função principal do neurônio é receber e transmitir impulsos nervosos no corpo. E cada neurônio é formado por três componentes básicos, que são os dendritos, o corpo celular e o axônio, como vocês podem ver na imagem. Os dendritos, eles são pequenas ramificações que vão facilitar a comunicação entre um neurônio e o outro. Ele recebe e transmite os sinais. Já o corpo celular é onde está localizado o núcleo do neurônio. E o axônio, que está representado pela cor roxa, ele é um prolongamento do neurônio e ele fica protegido por uma capa que se chama bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela facilita a transmissão do impulso nervoso, tornando ele mais rápido. Já as células da glia também são exemplos de células do sistema nervoso e elas também podem ser chamadas de gliócitos. As suas funções principais são atuar na manutenção do tecido nervoso, produzir gordura para a formação da bainha de mielina e nutrir os neurônios. Como vocês podem observar na imagem, existem diferentes tipos de células da glia com formatos e funções diferentes. Os neurônios comunicam-se entre si e geram impulsos nervosos. Como vocês podem ver na imagem, o primeiro neurônio está se comunicando com o segundo e eles não estão se tocando, mas eles estão muito próximos uns dos outros. Essa comunicação, ela sempre vai acontecer na porção final de um neurônio com os dendritos do próximo, que está logo atrás. E essa região de comunicação entre os dois é chamada de sinapse. A sinapse é o local onde ocorre a transmissão do impulso de uma célula para outra, através de substâncias que são chamadas de neurotransmissores. Um exemplo de neurotransmissor é a adrenalina, que é uma substância liberada numa situação de perigo, por exemplo. As sinapses, elas sempre vão acontecer, como eu acabei de falar para vocês, entre a região terminal de um axônio, de um neurônio, e os dendritos da célula que está logo atrás dele. Essa comunicação também pode acontecer entre neurônios e glândulas ou entre neurônios e músculos, como por exemplo quando a gente sente dor. Então, essa comunicação é muito importante para que o seu organismo exerça uma reação sobre diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Organização do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser classificado em duas partes: sistema nervoso central, ou SNC, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que está representado pela cor vermelha na imagem, e o sistema nervoso periférico, ou SNP, que é formado pelos gânglios e nervos, que está representado pela cor azul na imagem. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, como eu acabei de falar. O encéfalo é formado pelo cerebelo, cérebro e pelo tronco encefálico. Eu coloquei as legendas na imagem para vocês localizarem melhor cada uma dessas estruturas. O cérebro é a porção maior. O cerebelo é menor e fica um pouco abaixo do cérebro. E por último, o tronco encefálico, que vai representar o início da medula espinhal. É no sistema nervoso central que chegam as informações relacionadas aos sentidos, que são a audição, responsável pelos sons, a visão, o olfato, que é responsável pelos cheiros,
o paladar, que é responsável pelos gostos, e o tato, que é responsável pelas sensações de toque e de pressão. E além disso, é no sistema nervoso central que vão partir ordens destinadas aos músculos e às glândulas. É por isso que o sistema nervoso central recebe esse nome, porque ele é o centro de controle das informações que nós recebemos. Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal são revestidos por um conjunto de 3 membranas, que são chamadas de meninges. As meninges são a dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, que fica no meio, como vocês podem ver na imagem, e a pia mater, que é a mais interna. Entre as duas últimas membranas, ou seja, entre a aracnoide e a pia mater, existe um líquido, que é chamado de líquor. Esse líquido é responsável por nutrir o sistema nervoso central e também por minimizar possíveis traumas causados por choques, ou seja, ele protege o encéfalo contra possíveis pancadas. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar em meningite. A meningite, ela ocorre quando há uma inflamação das meninges, que são essas membranas que eu acabei de explicar para vocês. Essa inflamação pode ser causada por bactérias, por vírus, por alergias a medicamentos, por câncer e até mesmo por outros agentes. Além disso, é uma doença infecciosa e que pode ser facilmente transmissível. Isso porque uma pessoa contaminada transmite para outra graças a gotículas de saliva, secreções do nariz ou da garganta. Os principais sintomas da meningite são febre, dor de cabeça e rigidez no pescoço. É uma doença que pode ser considerada grave, principalmente a meningite bacteriana. A bacteriana é tratada com antibiótico em ambiente hospitalar. E, além disso, a prevenção pode ser feita por meio de vacinas, que são disponibilizadas tanto na rede pública quanto na privada. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, gânglios e por terminações nervosas. Como vocês podem ver na imagem, os nervos e os gânglios estão representados pela cor azul e eles estão presentes no nosso corpo todo. Os gânglios, eles são formados por conjuntos de corpos celulares de neurônios que vão se aglomerando e formando eles. A finalidade principal do sistema nervoso periférico é conectar o sistema nervoso central com as outras partes do corpo. Como vocês podem ver na imagem, o sistema nervoso central está representado pela cor amarela e o sistema nervoso periférico vai fazer essa conexão com todo o resto do nosso corpo. Como vocês podem ver, existem nervos até na pontinha dos dedos dos nossos pés. Além disso, o sistema nervoso periférico está relacionado às funções de coordenação motora e reconhecimento dos estímulos do meio externo, ou seja, é graças a ele que nós conseguimos nos comunicar com o resto do ambiente que nos cerca. O sistema nervoso periférico se divide em 2 tipos: sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Como eu acabei de falar para vocês, o sistema nervoso periférico ele está dividido em 2 partes: sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático controla as ações voluntárias, ou seja, aquelas que nós temos o controle sobre elas, e ele está ligado ao músculo estriado esquelético, que é responsável pela nossa locomoção. Já o sistema nervoso autônomo, ele controla as ações involuntárias, que são aquelas que nós não temos o controle sobre elas, e eles estão ligados ao músculo estriado cardíaco, que está presente no nosso coração, e ao músculo liso ou não estriado, que está presente nos nossos órgãos, como por exemplo intestino, estômago, entre outros. Ou seja, somático, eu tenho controle sobre eles, e autônomo é o nosso corpo que controla sozinho, nós não temos o controle. Além disso, o sistema nervoso autônomo é dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Eles apresentam funções opostas. Como vocês podem ver na imagem, enquanto o sistema nervoso parasimpático contrai a nossa pupila, o simpático dilata a pupila. Enquanto o parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe a salivação.
Enquanto o parasimpático reduz os nossos batimentos cardíacos, o simpático acelera os nossos batimentos cardíacos e assim por diante. As outras funções são todas antagônicas, ou seja, representam funções opostas. E para finalizar, vamos recapitular. O sistema nervoso é classificado em sistema nervoso central, que está representado em vermelho, é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal e controla as funções centrais do nosso organismo. Ele é o centro de controle das informações. Já o sistema nervoso periférico, que está representado em azul, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios e ele manda as informações do sistema nervoso central para todo o resto do nosso corpo. O sistema nervoso periférico é classificado em dois tipos: autônomo, que tem ações involuntárias, que nós não temos controle, e somático, que representa as ações voluntárias, que são aquelas que nós controlamos. Além disso, o sistema nervoso autônomo é classificado em dois tipos, simpático e parasimpático, que representam funções opostas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Uma boa semana a todos. Se tiver dúvida, podem entrar em contato com seus professores. Até a próxima!